Sua vida sexual mudou durante essa pandemia? O desejo aumentou, o desejo diminuiu? Você passou a praticar sexo virtual? Adotou também o sistema híbrido nessa área da sua vida? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E para falar sobre saúde sexual da pandemia, eu estou recebendo a psicóloga e sexóloga Cristina Ram, que vem ajudando muitos casais nesse tempo, esse tempo que a pandemia de Covid-19 que afetou não só a saúde sexual, a vida sexual das pessoas, mas a saúde física, a mental, a financeira, e claro que não tem como desligar tudo isso da saúde sexual, né, Cristina? Tudo bom? Com Muito certeza, bem-vinda mais tudo uma vez aqui ao bom. Viver Bem. Obrigada, tudo ótimo. Espero que vocês estejam bem também, né? Como é que a gente deve tratar isso, né? A gente percebe, Juliana, que a pandemia mexeu com a nossa cabeça, né? Não seria diferente mexer com o nosso corpo também, né? Então, a gente imagina que a vida sexual inicialmente deu um up, no sentido de que as pessoas ficaram entusiasmadas com a possibilidade de uma lua de mel, de ficar em casa, relaxado, e que isso pudesse dar um up na vida sexual, né? E o que se verificou é que depois, com o tempo, né, o que, que aconteceu? As pessoas ficaram mais tensas de estarem em casa, vivenciando home office, vivenciando também homeschool, né, das crianças, criança junto, criança separada, criança estudando, brincando, tudo isso, e a vida sexual também. Então, a gente percebeu que houve uma mudança, né, de perfil. O que, que aconteceu? As pessoas tiveram que se adaptar a uma nova rotina, né, principalmente a questão do isolamento, né, e as pessoas que estavam casadas começaram a ter prejuízo na vida sexual, no sentido de a convivência diária, 24 horas junto, a intolerância diante dessa convivência, dos problemas que já eram comuns, né? Então as pessoas tiveram que começar a conviver com isso de perto, né? E lidar todo dia, impaciência, muita coisa. Então se percebeu uma queda do desejo sexual. E as pessoas solteiras tiveram que dar um jeito para continuar as relações e por isso talvez tenha surgido essa relação que a gente chama, né, de híbrida, que é quando é metade virtual e metade real. Né? Então, as pessoas começaram a entrar mais em aplicativos, a se comunicar mais virtualmente, e quando havia real possibilidade, então, elas se encontravam pessoalmente. Né? Então, o que eu vejo é que aconteceu isso daí. Isso é saudável? Isso a gente pode tirar pontos positivos disso que está Pode acontecendo, tirar dessa questão pontos da positivos, relação híbrida? sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que tudo na vida a gente aprende, tá certo? E eu acho que a gente tem que viver de acordo com o que é possível, entendeu, Ju? Então, assim, a gente não está podendo ter uma vida normal, né? A vida da gente foi modificada em uma série de coisas. Restrições foram inseridas no nosso contexto e na nossa rotina. Então, é importante que a gente tente se adaptar a isso, né? A vantagem que eu vejo das relações híbridas, que são meio virtuais, meio real, eu acho que é no sentido de que as pessoas estão tendo a possibilidade de se conhecer melhor. Antes, quando a gente estava no pessoal, né, no real, sei lá, ia-se para um show e aí ficava-se com uma determinada pessoa, beijava, muitas vezes isso se estendia para uma relação sexual e havia uma real dificuldade de continuidade dessa relação, né? A coisa era um pouco mais, vamos dizer assim, fugaz. E agora, a relação híbrida, eu acho que ela proporcionou mais tempo de conhecimento. Então, as pessoas estão podendo conversar mais virtualmente. Hoje, a gente tem a facilidade da chamada em vídeo. Então, eu acho que isso possibilitou, porque a gente não pode estar o tempo todo junto, a gente está mais isolado, então o que que acontece? A gente acaba estendendo essa possibilidade de se conhecer melhor, então trabalhando mais a questão do desejo, a questão da expectativa desse encontro real e, consequentemente, a possibilidade de estabelecimento de um laço afetivo e não somente sexual, entendeu, Ju? Uhum, exatamente. E tem orientações para quem está assistindo aqui? Vou iniciar uma relação virtual.
né? Para garantir a segurança, a questão da exposição também, isso pode trazer prejuízos desse lado? Uhum. Porque uma pessoa Eu que acho você que não sim. conhece, né? E Sim, você não sabe quem sim. está do outro lado da tela. Exatamente, né? E aí entra a percepção de cada pessoa, né? E a sensatez de cada pessoa nesse sentido. Com quem é que você vai se encontrar? Né? Essa pessoa já teve Covid, essa pessoa já foi vacinada, quais são os cuidados que essa pessoa tem? Você está bem orientada em relação a isso? Né? É bem delicado, né? Porque a sexualidade ela implica em muita intimidade, né? Então, como é que você vai fazer sexo, né? Ter uma relação sexual de máscara? É possível? É possível, mas até onde vai a consciência de cada um nesse sentido? E aí eu digo que a sensatez é a palavra-chave. Né? Você tem que pesar quanto vai valer um possível encontro aonde você vai se colocar em risco, colocar o outro em risco e as pessoas que convivem com você, né? Outro aspecto muito importante é as pessoas perceberem como é que elas estão hoje em nível de saúde mental. A gente percebe claramente, Ju, que com a pandemia e tudo que está acontecendo, as perdas, não só de pessoas queridas, mas as perdas financeiras, as perdas laborais, as modificações das nossas vidas, né, têm trazido um grau de ansiedade muito grande, um grau, às vezes, muita depressão. A gente tem visto um aumento de casos, assim, vertiginosamente. Então, como é que a gente está? E como é que a gente tem colocado a sexualidade dentro desse nosso estado? Né? Como é que a gente tem se sentido psicologicamente falando para ver como é que a gente vai se relacionar sexualmente. Isso é muito importante porque a sexualidade está intimamente ligada a como a gente se sente psicologicamente falando. E orientações importantes também que valem para quem não está aí no sexo híbrido, né? Mas os casais que estão Exatamente. aí mais perto e ao mesmo tempo mais longe, né? Como você falou, que no É. início foi aquela coisa da lua de mel, mas que agora, mais de um ano depois, a conta Uhum. chegou. Então, como A conta lidar com chegou. isso? É interessante que eu vejo, assim, às vezes, por exemplo, pessoas que estão confinadas, né, que respeitam o isolamento, mas que tem uma namorada fora. Então, você imagina, uma família que um rapaz tem um pai e uma mãe mais idoso e tem uma namorada. E aí se encontram somente no final de semana, né? Mas como é que foi a vida dessa pessoa durante a semana? Então, assim, um está fazendo isolamento, mas como é que o outro está fazendo? Será que o outro não está tendo que trabalhar presencialmente? Ou pelo menos de forma híbrida também, como a gente vê, né? Às vezes só 2 dias da semana trabalhando presencial e nos outros home office. Como é que está sendo isso? E quando você encontra com essa pessoa não está te oferecendo risco? Como é que essa pessoa está efetivamente se prevenindo? Então, tudo isso eu acho que cabe aí muita transparência, muita consciência da importância de pensar no outro, porque eu acho que mais do que nunca, né, Ju, a gente teve que pensar no outro também. Eu estava vendo uma coisa que, assim, nunca a demonstração de amor tenha sido tão calcada no distanciamento, né? Então, a gente está provando o que a gente sente de bom por alguém estando distante dela, né? E não é todo mundo que tem essa compreensão. Então, assim, eu provar que eu gosto de alguém hoje é muitas vezes eu estar distante dela, porque se eu estiver perto, eu posso estar oferecendo perigo nesse sentido. E aí vem todo o entendimento também de quem, para a pessoa não se sentir não sentir que esse distanciamento é um distanciamento emocional, né? Ao É uma contrário. refeição, né? E sim um momento onde a gente precisa abrir mão de alguns desejos, né? E de alguns encontros para que isso no futuro seja real, né? Então, assim, puxa, eu fico imaginando, se a gente não tivesse, né, a internet, se a gente não tivesse as redes sociais, se a gente não tivesse essa possibilidade, Ju, de eu estar conversando com você agora, né, de forma tão próxima, apesar de distante. Como é que a gente estaria vivendo? Eu acho que seria infinitamente mais difícil. Né? Então, assim, cabe a gente aprender a lidar
com as frustrações, com a necessidade de adaptação aos limites. E isso é muito importante e a gente não tem visto tanto isso, né? Exatamente. Cris, muito obrigada. Só para a gente terminar, eu queria que você fizesse um resuminho aí. Orientações para quem está Uhum, aí enfrentando dificuldades nessa vida, na vida sexual, na saúde sexual, né? Que não tem como uhum. separar de todas as outras. Como lidar melhor, como viver bem a sua Viver saúde bem. sexual durante a pandemia, que pelo visto ainda vai demorar um pouquinho para terminar. Então, para quem está junto com alguém, né, independente do status de casado, namorando e tal, continue tomando os devidos cuidados. E se tiver com algum problema, alguma disfunção, alguma dificuldade sexual, procure ajuda, né? Isso é muito importante porque pode ajudar bastante. Para quem está solteiro, né, para quem está avulso ainda, permita-se conhecer as pessoas inicialmente virtualmente, voltando a aprender a conhecer alguém primeiro para depois se relacionar, para poder fazer despertar o desejo e a expectativa. Compreenda que esses limites são importantes, necessários, mas que são passageiros. Eu sei que está demorando, mas vai passar. Paciência, tolerância e muita consciência de que a sua saúde e a saúde do outro é que vai fazer você viver bem e melhor. Essa possibilidade do virtual, Cris, eu estava imaginando aqui, até quem já, pessoas que você já conhecem pessoalmente, né? Já teve até relações presenciais, mas que essa é uma oportunidade de você conhecer mais a fundo, né? Que no, Exato. como você falou lá no início, no dia a dia, na rotina, às vezes é aquela coisa fugaz e você vai, tem relação sexual com aquela pessoa, mas não conhece a fundo. Então, quem sabe essa Não, não é uma oportunidade de conhecer mais a fundo através do exatamente. virtual. Isso. Eu sinceramente vejo, e eu estou sendo assim, muito sincera, porque eu acho que o que está faltando nas pessoas é a possibilidade de conviver, tá certo? As pessoas têm muita urgência, Ju, em realizar, em sentir prazeres imediatos. Vamos ter paciência, vamos aprender com esse momento e se dar a oportunidade de conhecer o outro, ainda que inicialmente seja virtual. Ótimo. Muito obrigada, Cris. Sou eu que agradeço, Ju, mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. E dicas, muitas dicas ainda sobre a saúde sexual, sobre vários aspectos da vida sexual, vocês encontram no Instagram da Cris, né? Cristina Isso. Ram Psai. Psi, Psi, psi. psi, Psi ou Psy, tanto faz, dependendo da do pronúncia. Psi, psicólogo, do psicólogo. exatamente, psi de psicólogo, exatamente, tá bom? Tá bom, Cris, muito obrigada. Sou eu que agradeço. Fique com Deus, viu? Amém.